dia! Olá, pessoal! Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um Neurocafé! Vamos entrando. Vou me arrumando aqui. Bom dia. Bom dia, Mágila. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Neurocafé. Toda terça-feira, 7h30 da manhã, tô aqui com vocês para esse nosso café da manhã. Ou academia, né, para alguns, ou translado, não sei para onde vocês estão indo. Vocês me escutam bem? Me digam se vocês me escutam bem, se tá tudo certo aí para vocês. A gente vai fazendo os testes aqui normais. Sim, não. Pessoal, a Maria das Irene dizendo, quanto tempo! Pessoal, o Neurocafé de hoje, então vamos lembrando aqui que o Neurocafé, para que serve o Neurocafé, né? O Neurocafé é esse nosso bate-papo toda semana, onde a gente conversa de uma maneira leve, mas muito informativa e prática sobre neurociência, sobre psicologia. Geralmente eu trago convidados, tem dias que eu trago, tem dias que eu não trago. Hoje teremos convidada, né? Hoje falaremos com a Karina sobre... A gente está encerrando hoje o assunto de neurociência e psicologia para infância e para adolescência, né? Então hoje a gente vai terminar esse assunto, que é um assunto que todo mundo adora, todo mundo que tem filhos, todo mundo que trabalha com orientação de pais, todo mundo que trabalha com crianças. E as crianças são o futuro do mundo, né, gente? Então precisamos falar cada vez mais sobre isso, né? Ó, as minhas alunas aqui que tá ausente, então voltem, né? Bom, eu vou escrever aqui o nome, vão chamando as pessoas enquanto eu vou escrevendo aqui o nome. Tá, Karina, você já está ao vivo? Me dá um oi aqui se você já estiver ao vivo. Neurociência aplicada à infância. E aí eu vou aqui fixar comentário. Pronto, já estou com o nome aqui. Deixa eu ver se a Karina já tá aqui. Se ela já me deu um oi aqui. Eu não sei nem se ela sabe que ela tem que entrar aqui ao vivo, gente. Acho que sim, né? Eu avisei. Karine, você está por aqui? Sim ou não? Vamos ver. Pessoal, é o seguinte, se vocês já tiverem perguntas sobre neurociência, sobre infância, vocês sabem que essa semana eu começo o curso de neurociência para pais e mestres, né? E semana que vem já termino, é um curso intensivo, né? Ele é bastante tempo em poucos dias. E a gente vai falar muito sobre isso lá no curso e eu quis então encerrar essa semana, porque minha semana de conteúdo com vocês é sempre de terça em terça, né? Que é o Neurocafé, falando sobre isso, tá? E aí hoje a gente vai falar sobre muitos conceitos de neurociência aplicados na clínica, aplicados na infância, aplicados em todo o processo aqui que a gente precisa entender como psicólogo, como área da saúde, como mãe, como pai, né? Como pessoas que trabalham com crianças. Eu não tô achando a Karina aqui, eu só quero ver se ela entrou. Jonathan, só um pouquinho. Jonathan, você tá aí? Preciso da sua ajuda. Porque eu acho que ela não sabe que ela tem que entrar, gente. Ai, senhor, como é que eu vou avisar ela aqui agora? Karina, você tá aí? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou mandar essa live pra ela entrar. Aqui, calma, gente. Tô aqui porque eu acho que ela nunca fez live assim. Aqui. Entra na live. Aí. Pronto. Vamos ver se ela vai entrar agora. Tô chamando aqui ela, gente. Pera aí. Ai. Karina, entra na live e me dá oi.
lá. Pronto, vamos ver se ela vai entrar. Vamos ver enquanto isso o que vocês estão me escrevendo aqui. Os pais ainda têm dificuldades em compreender o choro do bebê e se perderem, deixá-los chorarem ou acolhê-los durante a noite, antes de dormir. Vamos ver se a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou falar bastante sobre isso no curso de Neurociência para Pais, tá, gente? Vamos ver se a Karine entra aqui. Senão eu vou ter que sair da live e chamar ela. Ou o Jonathan pode tentar chamar pra mim. Não sei se ela entrou, se ela não entrou. Pera aí, gente. Pera aí. Ela tá te escrevendo, falando como é que se você chama ela. Aí, tá aqui. Vamos ver. Acho que ela já tá aqui. Jéssica, o que você quer saber do curso? Se você ganhou? Ai, deu certo. Ah, deu certo. Deixa eu organizar aqui. Sou amadora aqui, Fran. Tô me familiarizando. Eu percebi, o pessoal da equipe me avisou, olha, eu acho que ela nunca fez live porque o Instagram dela é pessoal. Pessoal, é. Você é psicóloga raiz, né, Karina? É aquela que tá lá no consultório o dia, trabalhando, tudo. Isso, sou. Que bom. Imagina Não? quando for para as redes sociais, você não tem planos, não? Então, Fran, é porque eu atuo tanto no SUS como no consultório privado. Não tem tempo. Então, eu fico pensando quão descortês serei em me perguntarem algo e eu passar dias sem conseguir responder. Eu faço um post, a mãe chega e eu não consigo dar um feedback. Então, eu acabei optando por não fazer nesse momento. Entendi. Tá bom, tá bom. Vamos ver depois esse neurocafé aqui, se o povo Vamos, não te força. vamos. Não sei nem como é que eu tô. Tá bem, tá bonita. Tá bem Obrigada. bonita. Ô, Karine, obrigada, viu, por estar aqui comigo. Obrigada por ter aceitado o convite. Imagina. Eu só tô escutando, Karine, a minha voz no fundo aí do seu celular. Você consegue só baixar um pouquinho o volume do seu celular? Consigo. Eu não trouxe o fone, mais um. Não, fone Mas... não precisa. Aí já deu, já baixou a minha voz, já não escuto. Pronto. Pronto, Tá. ótimo. Karine, então vamos começar você se apresentando? Vamos. Vamos lá. Então, vamos. Eu sou psicóloga, não é? Estou fazendo 20 anos de formação esse ano. Comecei com a paixão pela psicologia jurídica, né? Psicologia forense, atuei muitos anos na área, fiz mestrado na área, mas passei em um concurso público. Eu sou cearense, mas moro em Manaus. E quando eu passei nesse concurso público, que foi na área da saúde, né, surgiu a clínica com infância e adolescência há anos atrás. E eu migrei da jurídica para infância e adolescência. E aí eu digo que foi onde tudo começou. Mesmo com alguns anos já de formação, mais de 10 anos de formação à época, mas foi com o nascimento do meu primeiro filho que coincidiu com a minha entrada na clínica com crianças e adolescentes que eu digo que tudo começou. E aqui estou, atendo crianças e adolescentes, atendo os pais, claro, né? A gente não tem como trabalhar crianças e adolescentes e não estar com esses pais, tanto no SUS quanto na clínica privada. Nossa, que legal, Karine, que legal. E que difícil que deve ser também, né? Muito. Eu imagino, né? Ainda mais vendo a diferença de mundos, assim, né? Da Isso. necessidade. E das pessoas que têm, e muitas vezes os problemas são os mesmos, mas você não consegue resolver do mesmo jeito. Isso, perfeito, é isso. Né? Que para uns falta muito e para outros tá mais fácil. Acho que é até legal a gente falar sobre essa diferença, né? Porque Isso. cada vez mais
assim que eu tenho trazido psicologia e neurociência, eu não sei como é que foi para você, Karine, quando você começou a entender de neurociência, deve ter batido muito com essa diferença que você vê de mundos do SUS e do consultório particular, eu imagino. Porque eu quando comecei a entender neurociência do desenvolvimento, eu comecei a entender como a gente não pode negar a diferença social. Quando a gente fala de saúde mental, né? Não tem como negar, porque influencia na saúde mental. Quando eu conheci a neurociência, que foi, né, através de você, que era justamente essa questão, que eu estava muito angustiada. Eu via no olhinho daquelas crianças, né, eu tenho medo da minha mãe, e eu angustiada, e uma amiga minha falou, você conhece a Franciele? Eu falei, não. Assiste. Aí eu comecei pelo Equilibre-se. Ah, que legal! Equilibre-se. Aí eu falei, gente, é isso. Mas o interessante, o curioso é que no primeiro momento desse entendimento e de tudo que eu buscava, eu senti dor. Por quê? Porque eu comecei a compreender. Então, tinham algumas questões de muitos questionamentos, mas esses pais não aderem ao tratamento, mas eles não entendem, é muito sacrifício. Eu falei, mas é melhor essa criança, esse adolescente, ter uma pessoa de referência, de vínculo, que fala sobre amor, que acolhe, a não ter nenhuma. Então, mesmo que os pais não estejam aderindo, eu também vou acolher e fazer a parte que eu posso fazer. Então, é melhor um que zero. E foi assim que eu comecei a pensar. E não Depois do curso. desisti, porque eu estava sofrendo no SUS. E aí eu não desisti. Nossa, foi isso com o equilíbrio ou no PNP? Com o equilíbrio, se foi um start para eu trabalhar em mim questões que estavam faltando. Uhum. E aí eu entrei no PNP. Aí eu falei, é isso. Porque eu acho fantástico, Fran. Eu me encantei quando você falava. Eu falava assim, respira. Mas respirar por quê? Ok, funciona, mas por quê? Aí quando você fala assim, põe o pé no chão, porque eu aqui agora, eu, gente, é isso, não é? Porque você tá ali, a sua amígdala tá acelerada. E quando eu coloco isso para as crianças de uma forma que elas possam entender, ou quando eu trago para os pais de uma forma que eles possam entender, parece que sai o olhinho assim da culpa pro agora eu tô compreendendo. E eu penso que agora, a partir daqui, eu posso fazer algo diferente. Então, foi a partir do PNP que tudo mudou. Começou, eu digo. Sim, porque é um caminho sem volta, eu falo, né? A gente que é psicólogo, tudo, a gente quando entende, é um caminho sem volta, porque a gente muda. Não tem mais como desvincular. Não. E o que eu acho mais bonito, que eu até coloquei uma frase no meu Instagram, coloquei no WhatsApp para os pais lerem, que é olhar, se você olha a criança com afeto, você pode mudar o mundo. E é isso, né? Tá na hora de curar o mundo que você traz. Se todo mundo conseguisse olhar a criança com afeto, mas para você fazer isso, você está se olhando com afeto, que é a autocompaixão. Né? Então, estou trazendo tudo aqui que o PNP me trouxe, não é? Que a tua formação me trouxe, que você se olha com afeto para você. E o que eu acho mais bonito é que você passa a olhar a infância como ela é, sem julgamento, sem pressão, sem rótulo. Faz toda a diferença quando a gente senta com a criança no chão para fazer o nosso trabalho, mas que não é só um trabalho, que você está olhando ali como ela é. Você está percebendo como ela funciona, não o que ela tem. Eu acho isso maravilhoso.
Ô, Karina, explica aqui pra gente, porque eu entendo de tudo que você está falando, né? Essa mudança de percepção, a gente passa a enxergar a existência e não o sintoma, né? Então, não olho mais o sintoma da criança, como do adulto também não, né? Do pai. A gente passa a olhar o que está acontecendo, né? O que tem de dor aqui e como que eu posso ajudar a resolver essa dor, né? É isso. Mas tenta explicar aqui pra gente, pra quem não sabe, né, pra quem não é aluno tudo, qual que é essa diferença de como que hoje você enxerga a criança. Eu não sei se tem diferença esse seu entendimento da criança que você atende no SUS e da criança que você atende no particular. Mas qual que é a diferença hoje? Como é que você está enxergando a criança? Que você acha que mudou? O que mudou do SUS para o particular, eu às vezes não tenho como fazer um contraponto, porque no SUS eu atendo crianças neuroatípicas. Ah, tá. E no consultório eu atendo crianças neurotípicas, que é a demanda do SUS. Uhum. Então, essa demanda surge no SUS, mas é uma preocupação minha. Onde estão as crianças neurotípicas em sofrimento psíquico no SUS? É por isso que eu sofro, né, porque eu quero pensar e problematizar para dialogar e encontrar uma solução. Mas como tem muitas crianças neuroatípicas que precisam dessa demanda, então, mas o que é que eu percebo? O que é que mudou? Por exemplo, chega uma mãe angustiada e o nosso objetivo, nosso fazer não passa pelo você é responsável no sentido de culpabilizar. Não, não é? Então, me diz, o que é que você tentou até agora? Por exemplo, ela não consegue, ela não quer fazer as atividades escolares, né? Ela não se implica nas questões escolares. É um exemplo simples. E o que que você tentou até agora? Eu já botei de castigo, eu já bati, eu já tirei o celular. E o objetivo não é que a mãe se sinta mais culpada do que talvez ela esteja se sentindo quando chegou. Ela chegou para buscar ajuda. Então a gente acolhe essa culpa, né? E tenta transformar essa culpa. Vamos juntas tentar fazer diferente? Porque percebe que o bater não funcionou, o colocar de castigo não funcionou, a punição, tirar um objeto não funcionou. Mas eu vou te explicar aqui por que se nós formos juntas fazer diferente, vamos tentar? Então, o que muda com a questão da neurociência? Que a criança, ela não é a dificuldade de matemática, não é porque falta limite, ela não é preguiçosa, ela não é, ela está em desenvolvimento e neste desenvolvimento ela precisa de vínculo, de acolhimento, para que ela não se sinta em desamparo nessa travessia que para ela é desafiadora. Porque a escola tem uma demanda real de conteúdo que se a família reforça, mas não pelo sentido de culpar a família, não é nesse sentido, mas ajudar a família a pensar diferente, a criança e o adolescente vão se desenvolvendo com aquelas crenças de eu sou incapaz, eu não consigo, porque eu não consigo aprender matemática, porque eu não consigo tirar a nota que é esperada. E é sempre uma cobrança, onde a percepção de si vai sendo construída pelo viés da depreciação. Isso para mim mudou totalmente, porque chega muito a questão da demanda e eu explico o cérebro da criança da forma que eu aprendi, não é? E do adolescente, que o adolescente não apresenta muitas vezes essa perspectiva do que eu estou perdendo se eu não ficar usando o eletrônico, porque eu preciso estudar para no meu futuro, não é? Não tem, eles não têm esse entendimento e não vão ter. Justo. E não é por meio do castigo ou por meio da punição, que o castigo é uma punição, que os pais vão conseguir que ele tenha algo que ele não tem, não é? Em nível cerebral mesmo, não é? De desenvolvimento. Isso mudou tudo, tudo.
coisa maravilhosa, Karen. E dá pra ver como você é apaixonada por fazer isso. Sou. Dá pra ver no jeito que você explica, né? Como que você entendeu. Você até comentou que você estava quase desistindo do SUS. E eu imagino Tá. porque eu acho que como a gente, como psicólogo, o SUS tem poucos atendimentos, né? A frequência é bem menor. Muitas vezes a pessoa não consegue nem vir, porque não conseguiu pagar passagem, né? Essas coisas todas. A pessoa muitas vezes deve chegar com fome. Tem questões sociais que implicam no tudo, né? Então, Tudo. como você não vai ficar mexida com isso? Primeira coisa, né? Então, a gente tem que trabalhar o nosso coração de um jeito difícil de trabalhar. Segundo, como é que você ajuda se a cabeça de funcionamento desses pais é tão diferente, exatamente pelo contexto que ele vive? Como que ele vai entender que ele precisa acolher? Se ele não foi, se ele apanhou a infância Sim. inteira, se ele está com fome muitas vezes, né? Ou exausto de 3 trabalhos, né? Sim. Essa realidade, muitas vezes, para quem ajuda também é desesperançosa, né? Porque você fala, gente, eu tô aqui dando murro em pedra, não sei nem se é assim que você se sentia? Dando murro em ponta de É isso, faca. é assim que Porque fala. é em ponta de faca, mas em pedra também dói, não é? Porque é, é, eu ter que acolher esses pais, eles precisavam de acolhimento, de compreender, porque é claro que não é a realidade toda do SUS, mas muitas vezes eles são julgados pelo médico, por outros profissionais. Como é que você só veio buscar agora que a criança tem 8 anos, não é? Mas ela, imagina, com 8 anos de vida da criança, são 8 anos de caminhada desses responsáveis por essa criança, não é? Então, não é você apontando o dedo e dizendo, vamos procurar onde você falhou. Não, como é que está aqui e daqui para frente, como nós podemos fazer? Então, havia situações onde falavam, não, mas o atendimento é a criança. Falei, mas eu não tenho como atender a criança sem conversar com esses pais. Então, a gente vai dialogando com a rede, vai pensando rede. E o que me angustiou muito, que eu não sei se é a angústia de outros colegas, é que eu fui estudando neurociência e percebendo a importância do esporte, a importância da socialização, da troca com os pares, que muitas vezes eles não têm. Onde que no estado, por exemplo, ou naquele bairro onde aquela mãe me procura, tem uma onde ele possa fazer um esporte, onde ele possa fazer trocas sociais fora do ambiente escolar, que muitas vezes para ele é aversivo. Sim. Onde que ele está conseguindo produzir hormônios do bem-estar? Em que momento do dia dele? E como que eu vou dizer para essa mãe? Coloca no judô, né? Ele faz natação. O que ele faz? Não, eu preciso que ele fique no celular para eu saber que ele está minimamente seguro. E aí, como eu falo para essa mãe que o excesso de tela Vai prejudicar. vai prejudicar? Sem que ela se sinta péssima, porque ela precisa saber onde o filho dela está. Isso me causava muito sofrimento. Até eu entender que eu posso ser afeto, que eu posso acolher minimamente e que alguma frase de estamos aqui, você não está só, pode ser acolhedora para essa família. Mesmo que ela venha a desistir, mas que pode ficar. Existe, onde você ser acolhida. Eu tô aqui. E você percebeu melhora, uma diferença na condução dos seus pacientes com isso? Muito, muito. Uma frase que eu escuto muito: eu não bato mais. Escuto bastante, tanto no SUS quanto no consultório. Ela fala assim, Carinha, eu não bati. Olha, eu não bati, eu tentei resolver diferente. Dessa vez eu não bati. Eu, que bom, né? Que legal. Aí eu brinco, mas não é só não bater, porque eu só gritei e também não funciona, né? Então vamos retomar aqui aquela questão de você tá calmo, tá tranquilo. Como é que você faz isso para você chegar com a tua criança, acolher? Porque lembra que o cérebrozinho dela, o pouquinho que ela tem ali, não é? Em construção, quando ela tá com medo, quando ela tá com raiva, tá ali, não é? Não tá funcionando. Então, e aí
mudou muito, porque parece não, para os pais começa a fazer sentido, porque não é só o respira, não bata, você não vai dizendo só o que não pode ser feito, mas como fazer e o porquê. Não é? Então, quando uma frase que né, no PNP eu fui aprendendo que muda muito, porque quando eu falo assim, você sabia que esse cérebro só vai estar prontinho na vida adulta? Ele, sério? Imagina, né? O que a gente está cobrando, o que a gente está pedindo de demanda de um cérebro que está em formação. E então, assim, uma questão também que marcou, né, que você trouxe, que o trauma, porque os pais também trazem muito essa questão do trauma, né, o medo do trauma, será que ele vai ter trauma? Mas que não é a experiência em si, mas é como aquela criança e aquele adolescente tem sentido isso e que repetidas situações de desamparo podem vir a ser traumáticas. Não é? Então, a gente vai explicando isso para os pais, trazendo num diálogo, os escutando e muda. Porque eles vão entendendo o impacto disso, a possível consequência disso, que como você traz, é um cérebrozinho que às vezes está reparando danos, mas não está se desenvolvendo como deveria. E aí, eu trazendo isso, eles não fica só como se a psicóloga estivesse chamando a atenção dos pais, porque a gente não entra nesse caminho, né? Chamando a atenção. Eu já fui chamada a atenção por uma psicóloga quando eu busquei uma orientação e à época ela falou até quando vai dormir, né? Os filhos vão dormir com os pais, até quando os pais vão ser ursão dos filhos, até quando os filhos precisarem de segurança, porque se eles buscam, eles estão precisando de segurança. Isso. Eu acho, você sabe, Karine, que eu acho que esse entendimento me libertou também. E talvez esse seja um dos motivos base de eu querer que todo mundo saiba, né? Porque na psicologia, na psicologia que a gente tem aqui no Brasil e até nas pós-graduações, dependendo de onde a gente faz, a gente tem essa ideia ainda, né? De que é a minha função cortar raízes. Só que a gente aprende a cortar raízes com os filhos quando eles aprendem a andar, praticamente. Né? Verdade. E não é para cortar raízes. O cérebro dele não está pronto para cortar raízes, né? Pelo contrário, é nesse momento que eu tinha que estar construindo raízes. Porque essa árvore, para florescer, ela demora quase 20 anos, né? Que é o desenvolvimento do cérebro. E quando eu entendi isso, eu primeiro me senti muito culpada por tudo que eu já tinha feito na minha profissão de psicóloga, sem esse entendimento. Não sei se você sentiu isso. Falei, gente, o que é assim? Sim. E eu replicava que eu tinha entendido. Depois eu falei, não, que bom, porque tenho filhos pequenos, né? Falei, não, mas agora a gente tem possibilidade de liberar os pais para poderem ser pais. Isso. Né? Sem essa sensação de que eu preciso podar desde pequeno. É o contrário, eu preciso nutrir desde pequeno. Você teve essa sensação também? Total, porque, Fran, olha que interessante. Parece que eles chegam aqui falando assim, eu não quero que o meu filho sofra, mas ele dorme comigo, ele me procura a todo momento, ele não sabe fazer nada só. Então, quantos anos, não é questão nem de faixa etária, mas tem uma questão desenvolvimental que até os 6 aninhos, não é isso? O cérebrozinho tá, eu tô seguro ou eu tô em perigo? Eu tô seguro ou eu tô em perigo? Então, a criança tá buscando segurança e é justamente o contrário. É justamente o que você falou, como se eles falassem assim, eu preciso afastar para que ele não venha sofrer no futuro. Não, você precisa trazer mais para perto, para que ele se sinta seguro para estar no futuro de uma forma mais tranquila. O que eu faço? Que castigo eu dou? Nenhum. Vamos reconectar? Vamos trazer mais para perto? Porque muitas vezes eu percebo que eles confundem a questão do afeto com permissividade. Eu nem gosto dessa palavra, permissividade. Não é? Então eu falo, vamos esquecer essa questão de permissividade. É afeto, e afeto não é sinônimo de permissividade. Então eu falo, não é o deixar fazer tudo, se você prefere assim, não é? Mas você pode acolher
aquela impossibilidade da criança uma questão simples. Você pode acolher a impossibilidade de tomar sorvete naquele momento, sem falar, então você não vai isso, você não vai aquilo, então eu nunca mais te trago. Não é? Você não precisa dar o sorvete, mas você não precisa dar o sermão, nem fazer a ameaça. Isso. Você acolhe, distrai e não é, você não é possível você tomar sorvete agora, mas você não tá só e eu não preciso ameaçar você por isso. E tá tudo bem. Então, Isso mesmo. tudo. No primeiro momento foi dor e culpa, não é? Dor e culpa. E veio muito com a questão do meu primeiro filho. Eu tenho, não é, 2 filhos, vai fazer 8 e a pequenininha tem 5. E quando eu fui buscar um curso de sono, na época, eu falava, gente, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Meu filho tá chorando, meu filho tá buscando amparo. E foi aí que eu fui buscando os porquês e paraquês também. Que foi quando coincidiu com a minha entrada no SUS. Que legal. Que a minha amiga falou, você conhece a Fran? Aí tudo começou. Que bonitinho, que legal. Quem é sua amiga? É a Erteni, que tá aqui do Ceará? Ela é também, do não? PNP, ela mora aqui em Manaus, ela é a Ídiva. Maravilhosa. Temos que chamar a Ediva pro Neurocafé. Sim, ela atende adultos no SUS, trabalhando com a PNP, maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ô, Karine, então, não só resgatou a tua esperança na psicologia, porque eu acho que é um pouco disso, né? No tratamento das pessoas, como também te ajudou a ter mais resultado mesmo, né? No próprio, onde parece um lugar de difícil resultado, e na clínica particular também, se sentiu diferença com demanda, com jeito de atuação? Primeiro, deixa eu te perguntar uma coisa, antes de falar se você sentiu diferença. Não, calma, responde. Se você sentiu diferença, depois eu volto, porque eu quero saber como está ajudando eles a ter outras alternativas para as crianças, tá? Eu senti muita diferença, porque eles trazem muito a fala de eu já levei a um profissional, não desmerecendo outros profissionais, não é? Eu espero que mais profissionais consigam atuar de forma acolhedora, não é? Então não é uma questão, não é, de outros profissionais, mas que eles já vinham. Eu tentei tudo que me falaram e não estava funcionando. E eu sinto, não só com as crianças, não é, porque a gente ri, não é? Eu não tô aqui para castigar, eu não tô aqui para dizer apontar o que não tá funcionando, não é? Mas os pais, eles não se esquivam, por exemplo, de uma orientação. Hoje é dia da orientação, da devolutiva. Eu vou! Eles gostam. E vem, vamos, Karine. Eles gostam. Não é? Não é aquele negócio, ai meu Deus. E, Karine, é isso que a gente tentou, não é? Eu tô tentando, que eu tenho respirado, eu tenho, não é, buscar. Eu também falo, você conhece a Franciele? Que eu peço para eles buscar, né? Você tá assim com uma questão ansiogênica, vamos lá, procura, ela tem uns vídeos muito bacanas. E agora tem o para pais irresponsáveis, né? Imagina. Aí que eu vou falar, mas você conhece a Franciele? Então, e eles vêm, eu sinto isso, que eles vêm, tanto no SUS quanto na clínica privada, motivados a ter esse diálogo, essa devolutiva. E as crianças nem se falam, né? Quando, por exemplo, eu falo, ai, gente, eu tô gripada. Ai, Karine, mas estava esperando tanto. Ai, me desculpa. Aí eu gravo o vídeo, olha, a tia tá gripada, mas não é, tô com saudade também, nós nos veremos na semana que vem. Então, eles não veem a tia que vai, né, apontar tudo que tá de errado. Eu sinto isso. Não só sente, né? Você recebe feedback direto. Recebo feedback. A motivação para melhora, mesmo tendo que mudar um monte de padrão, ela continua, né? Isso para mim também eu acho que é de uma riqueza enorme. Porque é uma queixa que o psicólogo tem, né, Karine? Eu tinha antigamente também, a pessoa desiste, o medo porque ele não quer. Eu lembro que até antigamente, quando eu me formei acho que é o mesmo tanto de tempo que você. Que tinha uma questão que eu aprendi na faculdade, que era assim, se o paciente desiste é porque ele não está pronto para olhar para si mesmo. Você aprendeu isso na época? Aprendi. E aí era sempre culpa do paciente, nunca do processo. Né?
E depois com neurociência, na verdade, eu comecei a entender isso com gestão de mudanças e depois com processo de neurociência, né? Não é culpa do paciente, é a gente que não tá dando para ele o que ele precisa para permanecer, né? O afeto, a atenção, a maneira de olhar, a maneira de funcionar, porque quem que quer ficar retornando a um processo terapêutico que eu preciso de ajuda para ficar levando chapuletado na cabeça? Se o mundo já me dá, fico no mundo. Isso. E eu vivi isso no meu próprio processo psicoterapêutico, não é? Quando eu era estudante ou recém-formada, não é? De algumas respostas, algumas demandas que eu trazia pessoais, como recém-psicóloga, das minhas questões, onde eu ouvia algo que eu saía pior, não é? Eu não ia refletir sobre, não é? Eu ia voltar ali para onde eu estava, de realmente eu preciso ficar aqui, tentar me sentir minimamente segura. E não é esse processo, não é? Ele tem que dormir com X idade só. Porque, não é? Eu ouvi isso de profissionais. Não, mas X idade, dormindo com os pais? Não. Então, ele tem que desfraldar. E cadê a subjetividade? E cadê, não é, a questão da criança, que todas as crianças são diferentes, todas as crianças... Então, uma outra questão também, Fran, que por meio do PNP, eu fui trabalhando muito com os pais, é não naturalizar a violência entre os irmãos, por exemplo. Né? De que, ele prende no guarda-roupa. Não. Mas é coisa de irmão. Não é. Né? Olha a dor, olha o sofrimento. Né? Então, eu trabalho muito essa questão também de ajudar os pais a pensarem em estratégias, né? Onde não naturalize que é a coisa de irmãos. Coisa de irmãos o bater, o machucar, o depreciar, porque as crianças também chegam com esse sofrimento. Né? Sim. Ô, Karine, e como que você tem feito, então, para ajudar esses pais a conduzir os filhos de maneira diferente, que não seja pelo grito, pelo castigo, pela ameaça, né? É que a gente vive num mundo de tanta... A gente aprende tanto com ameaça, que a ameaça funciona, né? É o que eu digo lá no PNP. O problema da ameaça é que ela funciona. Ela mete medo, o ser humano, nosso cérebro não gosta de sentir medo, ele tem aversão. Sim. Então a gente recua. A qualquer tipo de ameaça, a gente recua, a não ser que a gente saiba que a gente consegue bancar aquela ameaça. Porque uma criança não sabe. Isso. Que ela consegue bancar aquela ameaça. Então a ameaça, ela funciona muito. Muitas vezes a gente vê, não tem castigo, não tem punição, não tem violência, mas tem ameaça. É na base da ameaça, né? Então, até estou trazendo isso para as pessoas entenderem que isso tudo vai ficando muito claro para a gente em neurociência, que isso tudo fere a nossa constituição da gente mesmo. Quem sou eu que sempre um adulto com a hierarquia maior me ganha na ameaça? Ou eu vou fazer isso na minha vida adulta e vou constituir relações por ameaça, ou eu me torno uma pessoa dependente, ou com medo, ou ansiosa, ou com depressão. E aí, hoje a gente tem uma visão de mundo onde a gente tem o maior índice de depressão infantil, adolescentes com depressão, e a gente não sabe por quê. Aí o pessoal tá falando, é o uso do celular. Não é só o uso do celular, gente, é um contexto. Né? Eu prefiro que o filho fique no celular e tenha afeto e orientação durante 1 hora por dia do que ele viva de ameaça e fique na floresta. Então, essas coisas que a gente precisa, né? Eu tô só explicando para o pessoal que não é do PNP também, que entender esse contexto. Foi isso que é o entendimento que você tem, que você tá mostrando. Como que você faz, então, na tua prática aí, para ajudar os pais a ter outras estratégias? O que você mais usa? Explica aqui pra gente, para ajudar o pessoal. Tá. Então, primeiro eu trago para eles, não é, para eles refletirem os efeitos colaterais da ameaça, que foi como você trouxe. Funciona, mas cheio de efeitos colaterais, porque é como se os pais falassem assim, eu vou ameaçar e por meio desta dor, desta emoção desagradável que você está sentindo, eu quero que você faça o contrário. Que você pense, eu não vou mais fazer isso porque eu não quero sentir isso novamente. Só que eu explico, as crianças não vão fazer esse contrário. Não é? Quando as crianças sentem medo, elas estão com medo. Então elas paralisaram ali, pararam porque estão com medo, mas elas não aprenderam um comportamento.
Elas não aprenderam como fazer. Então, eu ensino que quando a criança ela sente uma emoção desagradável, e eu explico para as crianças de uma forma bem lúdica que as emoções todo mundo sente. É natural, é normal sentir. A gente sente medo, a gente sente raiva, a gente fica triste, não é? Que não é uma emoção errada. Eu ensino para elas, né, onde elas sentem no corpinho, as ajuda a identificar onde elas sentem no corpinho e para os pais também. Aí vai fazendo sentido para eles o que elas estão pensando naquele momento e o que elas fazem para a gente poder agora a criança sai desse pensamento que não está ajudando para um que pode ajudar e aí ela vai agir diferente, ela precisa estar como? Em alerta ou no estado de calma. Então eu explico o porquê que o respirar ajuda, como respirar, como que ela pode estar tranquila, que é abraçar algum objeto que ela gosta, aos pais oferecerem um abraço, não é? Porque parece assim que será que se eu oferecer um abraço eu não estou validando aquilo que não era para ela ter feito? Você está acolhendo uma dificuldade naquele momento. Sim. E quando esse cérebrozinho está receptivo, né, que ela está tranquila, seja bebendo uma água, respirando, recebendo abraço, vale até distrair, tem crianças muito pequenininhas, né? E aí, quando ela tá calma, você pode retomar o assunto, que às vezes também os pais querem, não, mas nem toca naquele assunto, tá tudo calmo aqui. Mas você pode retomar o assunto de uma forma tranquila e questionar. Como é que poderia ter sido feito diferente? Vamos pensar aqui juntos? E aí que vão surgindo estratégias. E aí que a criança vai conseguindo pensar como ela poderia ter feito diferente, sem que nisso ela se sinta culpada, porque ela foi incapaz ou porque ela não conseguiu. Não, mas que ela vai entender que há uma outra maneira de pensar, uma outra forma de fazer. E que isso não é uma vez, não são duas. É até quando? Até isso estar no repertório da criança até ela aprender. E, né? E vai ser com repetição e muito acolhimento. Sim, isso mesmo, isso mesmo. Ótimos exemplos. Tem até uma pessoa que escreveu aqui, ó. Tem crianças que não aceitam serem contrariadas e fazem birras e se jogam no chão. Eu sempre recebo isso de retorno. Ah, mas é porque você não conhece essas crianças e tal. Eu também imagino que você receba, né? Recebo. De você, depois eu respondo junto com você. Como é que você faz com esse tipo de demanda hoje, né? Sabendo primeiro. Que a criança faz birra e se joga no chão. É, que ela não aceita ser contrariada. E ela tem. São as crianças hiperreativas, com corpo hiperreativo, né? É a criança sendo criança, não é a resposta que ela consegue dar ali naquele momento. Que não é o pai dizendo, olha, eu já vou. Não, né? Eu já vou, você vai ficar aí, que é ameaçando. Como é que você pode ali... E uma questão que eu digo, esquece a plateia. Quando você foca na plateia, em quem está olhando, você não consegue olhar para a tua criança, né? Que é a pessoinha que você mais ama no mundo, que está ali precisando de você. Então, você pode, né? Mamãe tá aqui. Pode se conseguir ir para... Porque a criança não precisa passar por isso só, não é? Não é o cantinho do pensamento. Adeus, cantinho do pensamento, né? Então, assim, não é passar por isso só. Vou deixar você ali pensando. Olha o que você está fazendo. Então, você pode falar uma frase curta, porque, né, ela tá só emoção, ela não vai... De segurança, mamãe tá aqui, papai tá aqui, eu tô aqui. Você quer um abraço? Não quero um abraço. Eu tô aqui. E vai acolhendo a criança, vai acalmando. Você quer respirar comigo? Vamos tentando. Pode afastar, acolhendo a criança e direcionando. Isso. Eu acho também, sabe, Karine, que tem uma questão que a gente precisa. Quando a gente entende de processo emocional cerebral, eu vejo na tua fala que você já entende, já usa isso. Vou traduzir para o pessoal aqui também. Tá. Quando a gente entende de processo emocional cerebral, a gente entende que a emoção, ela... Bom, até 6 anos a criança não regula a emoção. Então, a maneira que cada um vai ter de explodir diferente emocionalmente, porque a criança não tem repertório cerebral, mas ela não consegue regular a emoção, né? Então, tem criança que vai se jogar no chão, tem criança que vai gritar, tem criança que vai implodir para dentro, que vai viver com dor de barriga.
Porque aí entra a genética, aí entra o ambiente, aí entra como os pais, o ambiente da casa, né? Se é um ambiente muito ameaçador, a criança se encolhe, tende, né? Se é um ambiente mais estressante, a criança vai também reagir no estresse, então tem tudo isso. Que é o processo emocional, assim como nós adultos também. Uhum. Só que a gente tende a engolir, a gente implode para dentro, até que não É. consegue mais. Aí, de repente, a gente vai perdendo o controle mesmo. Então, o processo emocional, uma reação emocional, ela não é escolhida na infância. Eu acho que isso é importante, né? Que é o que você também está dizendo. Criança até 6, 8, com 8 mais ou menos, ela começa a ter condição de tentar escolher, mas não é sempre. A gente não Uhum. escolhe como reage emocionalmente, porque a emoção é sequestro. A emoção forte, né? Isso. Uhum. Sequestrou, meu córtex pré-frontal não funciona. Tô sequestrada emocionalmente e tô num estresse intenso, porque E dependendo. eu preciso me defender de alguma maneira, porque E isso é uma interpretação de perigo, né? Tô em isso perigo. foi em perigo. Então, como que a gente tira um corpo? Vamos esquecer a idade. Uma reação que ele não consegue controlar de perigo, dando mais perigo, Isso. Pois é, dando mais perigo? né? Ou dando segurança. Então, é nesse princípio, né? E aí a gente vai ter que ir explorando com as condições do pai, da mãe, da criança. E aí tem uma outra coisa, uma coisa que eu falo muito para os pais, assim. Bom, se a criança se joga no chão, perceba que quase sempre é em lugares com muita gente, muito estímulo. Shopping, mercado, escola, do meio da rua. Se isso começa a ser sempre, a gente tem que pensar: será que essa criança não tem uma sensibilidade maior a barulho, a estímulo? E aí isso descontrola essa criança de maneira que ela não sabe quem é que vai saber que está sendo. É muito estímulo, fico nervoso. Nem a gente adulto. Uhum. E aí isso ajuda essa criança a ebulir mais. Então, até essa percepção do padrão da criança, né? Realmente, é ali. Essas perguntas que a gente começa a explorar. Olha, talvez o seu filho não goste de mudança. Tem criança que eu já fiz orientação com meus pacientes antigos mesmo, e é sempre que a gente viaja, meu filho explode. Eu falo, talvez o seu filho tenha dificuldade de lidar com mudanças repentinas, ele precisa entender. Então, você vai ensaiar com ele, a gente vai aqui para ver se isso diminui. E olha como é importante a gente entender do todo do cérebro, né? O Entendeu? cérebro E, mudança. desculpa. Pode falar. E entender o contexto. Sim. Porque, por exemplo, a criança está num shopping, a criança está na viagem. Quantos não? E eu não estou dizendo aqui, ai, não diga não, não é isso. Mas quanto não? Sorvete agora não. Parquinho agora não. Agora, então, quando chega na loja de brinquedo, talvez ela já venha tentando um modo de defesa que não estava funcionando até ela se jogar no chão. Né? Então, assim, houve uma previsibilidade. Realmente, a criança tem alguma questão, né, de hipersensibilidade? Ou na viagem, será que a mãe fica mais alerta? Porque, ai, perigo, né? Olha a piscina, olha a cachoeira. Será como é que tá esse contexto também? Então, eu sempre peço para me contar. Não, me conta, me narra a cena. Porque, ela se jogou no chão, conduz assim. Não, mas o que aconteceu? Me narra a cena. Vamos pensar aqui juntos. E aí a gente vai construindo. Isso. Isso. E é por isso que muita gente pergunta para mim, e eu sei que os meus alunos são assim também, e vejo que você faz isso. Qual é a melhor técnica para? Por exemplo, não tem. Porque Isso. depende, né? Depende de onde veio, para onde vai, por que ela explodiu, por que não explodiu, o que está acontecendo na família, se é um padrão da criança, se não é. E ao mesmo tempo eu acho isso maravilhoso, porque nós não somos robôs. Nós temos padrões, mas nós não somos robôs, né? Isso. Então, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. A gente faz isso com o adulto, né? A gente não faz isso com a gente. Ontem mesmo, né? Quando eu dou esses grupos para empresas de processo mental, ontem eu estava numa turma dessa de exaustão e emoção. E aí, uma das alunas, na verdade, várias, todo encontro, o pessoal adulto letrado, gente muito inteligente, falou: PCL, eu às vezes estou lá na emoção, não consigo lembrar de fazer a técnica. Falei: não vai, e não vai, porque a gente não aprendeu, quiçá uma criança. Sim. Não é verdade? Tô aqui, deixa. Não vai, né? A gente que é objeto de calma para a criança, né?
A gente é corregulação, né? Uhum. Porque assim, eu falo, para a criança aprender a autorregulação, para ela conseguir regular, ela precisa que você de corregulação. Se Sim. você não tá bem, vamos olhar para você, como que você vai corregular? E uma questão interessante da minha atuação é que eu ficava muito presa. Meu Deus, que recursos, que recursos, que recursos lúdicos, não é? Cadê? Vamos ver os recursos. Tem muitas coisas boas que já vêm prontas, legal. Mas a partir do que eu aprendi, que eu tenho aprendido, que é da formação continuada, né? Uhum. Ela tem que ser continuada, que eu tenho aprendido no PNP, eu consigo pensar ali, né? Eu faço um planejamento, mas se a criança chega de uma maneira que eu não consegui trabalhar da forma que eu planejei, eu flexibilizo isso e vou pensando por meio do PNP que estratégia eu posso fazer ali na hora. O que eu posso fazer? Então, assim, me ajudou também a pensar sobre os meus recursos, não é? Sobre o que eu vou estar ali atuando com a criança. Maravilhoso. E além do PNP e presente da Fran, né? Por meio do PNP eu ganhei outro presente que se chama Maite Crespo. É maravilhosa. É que aí eu falo, gente, aqui eu não encontrei nenhum médico. Não, não também, né? A internet é complicado às vezes em algum sentido, né? Também não falando que não tem médicos, mas ontem não, essa semana mesmo a mãe falou, mas me falaram que essa determinada profissional, ela é meio fria. Eu falei, eu não conheço, né? É de experiência para experiência, vai que no dia ela não estava muito legal. Mas você conhece a doutora Maite Crespo? A nossa Que é só amor, médica acolhimento. PNP maravilhosa. Médica PNP maravilhosa. Isso mesmo, que bom. Isso é muito bom, né? Porque a gente muda realmente o nosso jeito de pensar e a gente começa a querer que as pessoas, que os nossos pacientes, a nossa família, seja atendido por esse olhar, pelos médicos, Isso, pelos psicólogos, pelos professores. A gente vê a escola diferente, né? isso. Mudou, mudou a tua relação com você e com teus filhos? Muito, muito. Não só eu com os meus filhos, meu marido com os nossos filhos, né? E muito bonitinho, né? Porque ele não é da área e ele conduz de uma maneira, não é? Que ele fala, ai meu Deus, tão PNP, né? Tão ele vai assim conduzindo, a gente foi aprendendo juntos, não é? Ali a maternidade, a paternidade, não é? Então, muito, mudou tudo, tudo. É tanto que eu tenho alguns vídeos, né? Tanto da pequenininha, né? Que vamos, filha, eu tô muito cansada, vamos subir, mamãe respira. Tem vídeo dela lá no Instagram e tem agora nesse final de semana também, né? Que a gente foi para uma cachoeira e eu tinha, não, poderia pular de uma ponte para o rio. E aí meu filho chegou comigo e falou: mãe, confia em mim, corre e pula. Aí eu falei: a mamãe tá com medo. Não, corre e pula. Eu pulei. Não é? Então, assim, e tem outro vídeo muito bonitinho que ele fala assim, que eu pego de relance, que eu não fico filmando toda hora, né? Porque eu respeito, eles não são muito, mas eu tenho essas sortes, assim, que ele fala assim: mamãe, o meu amigo tá com medo de correr, tava no aniversário, de correr lá para trás. Vai lá falar com ele que você é psicóloga, você gosta de criança. Ele fala. Então muda tudo, né? Já teve também falas de o Henrico fez determinada coisa, aí vão me contar ali. Aí ele fala, mas a minha mãe não vai brigar, ela conversa. Né? Então Sim. tem várias coisas nesse sentido. Uma vez eu fui na casa da minha melhor amiga, que tinha um filho um pouquinho mais velho que o meu. E foi só eu e meu filho, a gente foi passar uns dias lá. E daí ela me contou que o filho dela, na época, ela fazia castigo pro filho dela, na época. E aí, veja, amiga, né? Só que eu não ia lá me meter na maternidade da outra pessoa até que ela, né, viesse comigo, enfim. E aí, e uma pessoa que estuda, só pra gente entender como que, né, é uma questão assim, não é social só, é uma questão do humano, como que a gente aprendeu a punir para conseguir algo, né? Porque nós fomos punidos para conseguir algo. E aí o meu filho, daí ela me falou assim, meu filho veio me perguntar hoje, que disse que ele conversou com o seu
E ele falou assim: quando você apronta, o que que a sua mamãe faz? Ela te põe de castigo? Daí disse que meu filho falou assim: não, ele até estranhou. Sim, O que ela castigo. faz? Ela conversa. Aí ele ficou surpreso, foi pedir para a mãe dele se ele podia, a mãe dele podia começar a conversar com ele. Ai, meu Aí ela Deus, começou. que lindo. Aham. Que Então lindo. a gente vai mudando o contexto, né? A gente vai mudando todo o processo, porque a gente vai criando crianças conscientes dos seus limites e dos limites do outro também, né? Porque quando a gente entende o nosso limite, quando me respeitam, como não, minha mãe não pode me bater, mas eu também, ela precisa conversar para eu também entender até onde eu posso ir, né? Uhum. Mas as minhas emoções são respeitadas, a gente começa a ter repertório para fazer isso com o outro, com o mundo, Isso. né? E entender as dores do outro, assim como seu filho, ele está com medo, ele precisa de ajuda. Olha que Aham. leitura maravilhosa, Ele está não com é isso medo. que é o mundo? Maravilhoso, né? E olhar para o meu filho e olhar para os meus filhos e os meus filhos não têm medo de mim. E quando eles são criança, que são criança, brincam, né? Vamos lá, vamos conduzir, não é? Os meus filhos não têm medo de mim, não por isso, né? Estão aí com aquela questão da ideia do permissivo, né? Que é repetido, eu não gosto dessa palavra, mas você é permissiva, porque eu já ouvi isso de outras mães, né? Se fosse meu filho, eu já tinha feito isso, se fosse meu filho, eu já tinha feito aquilo, Uhum. né? Mas eu também falo, não, mas se quiser conversar, por que que conduz e funciona, né? É com afeto, é por meio do afeto. É. E aí a gente volta para nós adultos, né? Porque quando a gente entende também desse processo, que é o que você começou a aplicar com os pais, depois o PNP, a gente começa a entender que se eu não recebo afeto nem do meu terapeuta para buscar ajuda, Isso. como que eu vou ter condições de me regular para dar afeto e pensar em outra estratégia? Não vou ter, porque eu também E tenho uma sabe, amiga desregulada na minha carência emocional, no meu desamparo, que também não foi tratado, né? No medo de ser punido, até pelo meu terapeuta, até pelo meu psicólogo, até pelo meu médico. era isso que eu ia falar, Fran, até pelo psicólogo da escola, porque eu vou às escolas também. Quando existe uma demanda e eu vou às escolas e eu converso com, né, os orientadores, pedagogos, porque às vezes chega uma fala e ele foi até para o psicólogo da escola, então ele ficou com muito medo, porque ele vai ao psicólogo da escola. Então, assim, é uma leitura de onde que a escola é um ambiente aversivo. É. Tem crianças que vão reagir de diferentes maneiras. Tem crianças, né, que vão ficar ali quietinhas, contidas, bem robozinhos. Tem crianças que vão, né, estar mais reativas. E aí tem pais que falam, mas ela chega em casa e diz que ela obedece tanto na escola, o obedecer, né? Que é o você não pode sair daqui, mas ela tá tão contida que em casa ela, da maneira que ela tem, ela coloca aquilo para fora ou continua mais contida, e aí vamos perceber como ela tem funcionado. Então, é realmente também o diálogo com as escolas de por que que a escola precisa ser um ambiente que não precisa, né? Onde as crianças e adolescentes fazem a leitura de que é um ambiente aversivo. Até a psicóloga da escola, a minha professora, a pedagoga. É tudo, é um contexto muito de todos mesmo, né? Quando a gente entende que é de todos, né? Tá em lugares. Muito bom. Eu queria ficar conversando com você aqui horas. Ah, Eu sei sim. o seguinte, ó, eu sei que você está sem tempo, eu sei que você está atendendo no SUS e no particular, mas você precisava mostrar para o mundo as coisas que você tem feito, porque é muito Ah, ai, obrigada, Fran. E hoje é meu aniversário, viu? Olha o presente. é, parabéns! Obrigada. Eu acordei, eu amo aniversário, né? Acordei super animada. Acordei todo mundo, gente, eu vou pro Neurocafé. Parabéns, adoro aniversário. Nossa, que tua vida seja iluminada, porque você é Amém. uma pessoa muito iluminada, né? E busca sempre, dá para ver o amor pelo que você está fazendo nos seus olhos. Então, continua. Ai, obrigada por existir, obrigada pelo PNP. Eu compartilho sempre, porque eu quero, né? Vamos lá, Curar o né? mundo.
Cada um na sua parte curando o mundo. Eu ia falar para você dar o seu Instagram para as pessoas te seguirem, consultarem, mas não vão conseguir, vão? Mas se me convidar, não é? Você Eu consegue aceito. aí Sim, para marcarem consulta, para te convidarem para palestras maravilhosas. legal. Eu só não sei compartilhar o Instagram. Não, mas só me fala qual que é o seu nome do Instagram. Tá como? Ah, tá. É Karine Karine com K. Ramos. Com Com K. K. É. Eu vou fazer um favor e vou escrever aqui. Karine Ramos. É. Tudo junto. Tudo junto. Ó, pessoal, coloquei aqui nos comentários. Karine com K Ramos. Chama E ela qualquer lá. coisa eu tô no seu Instagram, não é? Que aí se Tá. colocar Karine Ramos, dá pra. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar com a live aqui no Café, eu vou marcar você. Você tem que aceitar lá no seu Instagram que vai ficar no seu, Maravilha. Maravilha. tá Tá bom? bom? Aí você pode tá, porque eu acho que foi muito bom, né, pessoal? O pessoal tá aqui, ó, a gente já começa inspirando, inspirador que vocês estão pensando em desistir, vocês viram que o conhecimento faz a gente não desistir do mundo. Faz. Que maravilha. Tem caminho. Maravilha. Tem outro caminho. Eu que te agradeço, viu, Karine? Porque Obrigada, Fran. contato com vocês, assim, eu acho que eu nunca tive numa aula ao vivo, acho que você deve assistir as gravadas, eu imagino, né? Quando eu sei dos detalhes das histórias de vocês usando esse conhecimento para mudar o mundo, para mim é sempre uma surpresa, por mais que eu saiba que muda, porque a gente ouvir a história é muito tocante no coração, ainda mais quando a gente atua por propósito, que é meu caso, né? Então, ter a certeza que você está aí mudando o mundo e que esse conhecimento faz parte, para mim, não tem preço. Então, obrigada a você também. Obrigada, Fran. Obrigada mesmo. Um beijo para você. Pessoal, e Karine, já agenda aí o que vocês quiserem com ela. Vai ficar gravado um tempo aqui e depois o Neurocafé costuma ir todos para o YouTube. Então, vão todos para lá depois, tá bom? Karine, obrigada. Parabéns. Obrigada. Foi um dia maravilhoso hoje. Obrigada. E vá com a certeza que você está num caminho muito bonito. Muito certo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.